Negócio que eu já vi tu no teu Instagram que tu gosta de falar bastante, que é sobre volume e até a falha. Tá. Que eu já vi que tu é bem enfático nesse negócio, que existe toda uma visão de que o treino bom é quando vai até a falha e uma outra visão que preza pelo volume, né? Me explica qual é essas duas visões e qual é o teu posicionamento em relação a isso. Tá, cara, é que, assim, muitos conceitos do treinamento do bodybuilding, né, eu acho que eles foram trazidos pra cá e interpretados de forma errada, errônea. Exemplos de B-set, de Giant Set, enfim, falha muscular. Como que isso daí foi interpretado por aqui? Isso daqui foi interpretado de uma forma que você tem que fazer isso em todos os treinos. Imagina, só de eu te pegar e te falar aqui, ó, cara, você vai ter que fazer um agachamento até a falha em todos os treinos que você for treinar a perna. Isso daí já soa meio estranho, né? Como é que você vai mover carga e você vai trabalhar até a falha sempre? Assim, como é que funciona isso, né? E no levantamento básico a gente trabalha com periodização, né? Então, assim, dificilmente você vai chegar próximo da falha, entendeu? Dificilmente um atleta de powerlifting ele falha um treino, entendeu? Às vezes não acontece isso. Na verdade, sobram repetições. A gente trabalha com quantas repetições sobram. Então, sei lá, eu pedi pra você fazer três repetições com 100 quilos. E eu vi que sobraram, sei lá, eu analisando o seu movimento, pela última repetição eu sei que você fazia mais 2 repetições ainda, ou 3, enfim. A gente trabalha dessa forma. Trabalha com nada de falha. E os atletas de powerlifting, se você for pegar, eles têm um bom desenvolvimento de hipertrofia, né? Se você for pegar a gente das categorias de 83, 93 quilos, mano, os caras são grandes, seco e forte, né? Como eu falei, para você movimentar grande peso, você tem que ter uma perna forte para você agachar. Pra você fazer um supino bom, você tem que ter um peitoral grande, um ombro bom, um braço bom, né? Então, assim, os atletas de powerlifting treinando dessa forma, eles estão tendo uma boa hipertrofia, né? Ele vai chegar a ser do tamanho de um bodybuilder? Talvez não, né? Mas, talvez não, ele não vai ser, né? Porque o foco não é esse. Mas muitos atletas de powerlifting têm uma perna muito melhor do que muitos fisiculturistas, por exemplo. O volume gera hipertrofia, não precisa chegar até a falha, esse é o ponto. Exatamente, esse é o ponto. E aonde que isso é melhor? Porque quando você chega até a falha, você tem um desgaste sistêmico muito maior, né? Então o que acontece? Te falei, o powerlifting é um esporte que demanda muito tempo, né? Então, por exemplo, eu falei, 5 anos você vai ser bom no esporte. Só que eu tenho que te manter esses 5 anos treinando com uma boa intensidade sem se lesionar, né? Imagina como é que eu vou passar 5 anos de treino pra você falhando um agachamento em toda a sessão de treino. Sabe? Não faz sentido, né? Então, assim, foi uma interpretação errada que a galera fez, sabe? Eu acho que em algum momento isso daí se perdeu, né? Porque você não precisa de fato chegar até a falha. Tanto que hoje no Brasil já tem muitos bodybuilders falando que você não precisa fazer isso. Muitos bodybuilders seguindo periodização, né? Como um powerlifter, né? Só que qual que é a diferença? Um powerlifter, ele precisa melhorar nos movimentos de agachamento, supino e terra. Um bodybuilder, ele precisa ter outras coisas. Ele precisa ser hipertrofiado no corpo inteiro, né? Tem a questão da simetria, da definição, da densidade, enfim. Coisas específicas do esporte deles, né? Então eles não precisam ser bons em agachamento, supino e terra. Eles precisam ter um bíceps, enfim, bom, um peitoral bom, enfim, corpo todo bom, né? Então essa que é a diferença. Mas o treinamento em si, ele é muito parecido. O que é o volume? Como que eu mensuro isso? O volume de treino, ele é mensurado pelo que você faz na sua semana, né? Então, vou te dar um exemplo aqui. Normalmente eu passo 2 dias de agachamento pros meus atletas na semana. Então, esse daí é o volume total, né? Então, você vai fazer 3 séries de 5 na segunda-feira e 3, sei lá, do agachamento normal, back squat. E depois você vai fazer um agachamento com pausa na sexta-feira, também 3 séries de 5. Então, o seu volume total foi todo isso. Seu volume total de agachamento, por exemplo, foi todo esse volume. E como é que eu calculo isso? É número de repetições vezes o peso? Vezes o peso e vezes a série. Entendeu? Isso daí dá um volume total semanal. E com isso daí você consegue controlar a progressão de carga ao longo das semanas, né? Mas isso daí não é de fato uma coisa muito importante, esse tipo de volume em si. O que é importante é que você aumente o volume ao longo do tempo. O volume de trabalho em si. Entendi. Entendeu? O objetivo é sempre... Cada semana tá aumentando aquele volume. Exatamente. Obviamente respeitando o descanso, o momento tu vai baixar aquele volume. Entendi. Exatamente. Nem sempre... E são 3 fatores que movem a conta aí, né? A carga, as séries e as repetições. Então nem sempre você vai subir a carga. Às vezes você pode subir o volume do seu treino, a intensidade, mudando a série, mudando as repetições. Entendeu? Então são 3 variáveis aí pra você tá mexendo. E o tempo de descanso, ele entra nisso aí também? Tempo de descanso dia off ou você fala dentro da série? Dentro da série. Cara, normalmente a gente trabalha com mais tempo de descanso e também isso daí é uma interpretação errada que o pessoal tem. Quando eu comecei a treinar, o pessoal falava que você descansar você não pode deixar o músculo descansar muito, né? Você tem que trabalhar com aquela acidose, sentir aquela dor. Cara, na verdade o músculo ele precisa de estímulo,
né? Essa acidose aí, ela é só consequência do que você tá fazendo ali. Mas pro seu músculo crescer, ele precisa de estímulo. Estímulo é carga, né? Então você precisa ter uma evolução de carga da tonelagem total semanal ao longo das semanas, entendeu? Se você estiver fazendo essa progressão, nem sempre você vai sentir essa acidose no seu músculo, mas você pode ter certeza que ele vai estar se desenvolvendo. Tu descansa o quê por série? 5 minutos chega às vezes, né? Exatamente. Por que eu falei isso? Porque você precisa estar totalmente descansado entre as séries, né? No powerlifting a gente usa maior tempo de descanso porque, assim, você faz a primeira série. Para a segunda série é muito importante que você mantenha o padrão do seu movimento. Como que você vai fazer isso se você descansou 30 segundos, 1 minuto? Entendeu? Na segunda série você vai estar morto, na terceira piorou. E o padrão de movimento vai pro saco. Né? Então, assim, é muito importante que no início das séries você esteja totalmente descansado. E isso leva de 3 a 5 minutos. Né? É a média ali de recuperação. Mas tem vezes que atletas descansam até mais. Entre os rounds e as pedidas da competição, são mais tempo que isso. Dá 8 minutos, às vezes 10. Entendeu? Mas para uma pessoa que só quer treinar o powerlifting, não tá na competição especificamente, ela pode achar estranho poder descansar 5 minutos. Ela pode, não, ela acha estranho. Cara, todo mundo que vem de uma outra modalidade, que vem de fora pra conhecer, é quando eu falo assim, cara, você tem que descansar 3 minutos, parece que a pessoa tá descansando 1 hora, assim, sabe? A pessoa começa a olhar pro teto, anda pro lado, mexe no celular e passou 2 minutos, assim, sabe? Então, assim, o pessoal estranha, assim, de cara. Mas é uma coisa que, conforme vai passando os treinos e eles vão ficando mais pesados, isso daí vira uma necessidade, entendeu? Então, onde que o pessoal peca nisso daí? Às vezes o cara tá fazendo lá sei lá, 4 séries de 12 repetições lá, tá com aquela puta acidose, né? E ele não consegue progredir a carga. Só que quando você treina sem esse tipo de estímulo, né? Com a periodização, enfim, você dá todo o estímulo pra sua musculatura, você vai precisar desse descanso. Entendeu? A carga, ela vai te exigir isso. Porque senão acontece o que eu te falei. Você vai fazer uma série boa, aí a próxima vai ser péssima, aí na terceira você já vai estar próximo de morrer já. Entendeu? Você precisa desse descanso. Então, assim, o pessoal no começo, quando o treino é leve, fica com essa sensação de, porra, tô descansando muito. Mas depois parece que é pouco. Sim. Entendeu? Sim, o cara tô catabolizando. Nossa, isso daí... Não, isso daí é outra coisa absurda. Negócio de treino de 1 hora. Cara, isso daí não existe, né? Quando eu comecei a treinar, o pessoal falava, passou de 1 hora, vai pra casa, porque senão daqui a pouco você tá magro de novo. Sabe? Não valeu de nada seu treino. Não é assim que funciona, cara. Powerlifters treinam em 2, às vezes mais horas que isso. 2, 3 horas, sabe? Por sessão de treino. Justamente por causa disso. Não é que a sessão é recheada de exercícios. Às vezes o cara vai fazer um agachamento supino, uns 2 exercícios de musculação, leva 3 horas pra fazer justamente por conta disso. Porque é muito importante esse padrão de qualidade entre as séries. Entendeu? Isso daí ser mantido ao longo do treino. E quando você descansa, você consegue manter esse padrão ao longo do treino. E isso demora, né? É muito difícil você fazer uma pessoa evoluir sem colocar esse volume de treino. Isso não interfere até mesmo na estética. Eu acho que muita gente que quer treinar tá preocupada com a estética. E às vezes o cara pode olhar para esse papo e pensar, nem vou fazer powerlifting, eu posso descansar 5 minutos, isso não deve ser legal. Mas tu vai ficar grande, porque você tá carregando peso grande. Porque você tá carregando a carga, exatamente. Você tem essa progressão de carga ao longo do tempo, entendeu? É muito disso daí, às vezes o pessoal fica muito nisso, porque é o que eu te falei, o foco do powerlifter é melhorar agachamento, supino e levantamento de terra, né? Não é melhorar a musculatura. Mas assim, quando você tem uma musculatura grande, você consegue mover grandes cargas, né? Então uma coisa leva a outra. O powerlifter ele precisa de hipertrofia, né? Isso daí não é dissociado.